E aí, pessoal, hoje eu vou dar uma breve introdução, né, do que a gente vai tratar aí no nosso curso de História da América Sociedade, ministrado pela FASU. Bem, na aula de hoje eu falei apenas sobre uma parte do que a gente vai tratar ao longo do curso. Eu falei apenas sobre História dos Estados Unidos. E eu fiz uma breve introdução sobre o que será tratado, bem como a historiografia, né? Quais são os autores que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Veja bem, né? Os Estados Unidos, eles são o que são por conta de um processo que se inicia no século XVII, mais especificamente em 1608. Ou seja, a colonização inglesa ela tem um século a menos, mais de um século, de diferença em relação à colonização espanhola e portuguesa. Né? Ela vai se dar no momento posterior. E ela vai se dar de forma tímida, né? Com a iniciativa privada. Né? O rei James I vai autorizar a vinda para a América de empreitadas privadas. Mais especificamente vão vir para cá, para a América do Norte, onde hoje os Estados Unidos, duas companhias, que é a Companhia de Londres e a Companhia Plymouth. A Companhia de Londres ela vai se estabelecer na Virgínia, no atual estado da Virgínia, fundando Jamestown. A colônia Plymouth, que foi feita pela Companhia de Plymouth, vai se estabelecer onde hoje é Boston, alguns anos depois. Okay? E eles vão se estabelecer na costa leste dos Estados Unidos, e com o tempo vai chegar mais gente lá e tal, e de outros países, inclusive, vai chegar franceses, vai chegar holandeses, vai chegar suecos, e depois de bastante treta ali, os ingleses vão dominar praticamente toda a faixa costeira, né, do leste ali, do que hoje é Estados Unidos, formando o que se chamam de as 13 colônias, que são as colônias que vão dar origem ao que é hoje os Estados Unidos. Aí no século XIX eles vão entrar numa empreitada, né, depois de se tornar independente, de expansão territorial, né? Vão fazer uma incursão para o interior, para o oeste e tal, vão entrar numa de guerra, e que vão fazer com que os Estados Unidos seja o que é hoje. Então, as questões essenciais para a gente entender em história dos Estados Unidos, tentar compreender, é como que uma colônia que surge de forma tão tímida, que é tão pequena até o século XIX, que tem pouca representatividade na América, até então, como que se tornou a maior potência econômica do mundo. Como que se tornou um país de enorme extensão territorial, superando em muito, inclusive, o território brasileiro. É esse tipo de questão que a gente vai discutir, né, ao longo dessa disciplina. A gente vai tentar tecer algumas considerações acerca do que é os Estados Unidos a partir da leitura do que alguns historiadores e intelectuais de outros matizes disseram sobre o que é os Estados Unidos, o que eles teorizaram. Então a gente vai tratar aí uma série de autores que eu privilegiei o que está em português e tal, e levando em consideração que o estudo da história dos Estados Unidos é uma coisa que ainda está meio incipiente. No Brasil só tem cadeira de história dos Estados Unidos fixa, ou seja, disciplina obrigatória lá na USP, né? Ele está diluído dentro do curso de História da América
e geralmente ele está sempre em segundo plano em relação à América Espanhola. E há poucos desses estudos que vieram aqui para o Brasil, foram traduzidos. Então, vou aqui falar sobre alguns deles que vão ser explorados ao longo dessa disciplina. O primeiro autor que é importante mencionar, que iremos trabalhar, é Frederick Turner, que é um intelectual que surge no século XIX, quando ele está se construindo a história dos Estados Unidos, e ele é famoso por ter criado a teoria da fronteira, que é a ideia de que a nacionalidade americana ela vai se forjar a partir do momento em que os Estados Unidos, as colônias do que são hoje os Estados Unidos, elas se unem em prol de uma causa comum, que é a interiorização, que é a ida para o oeste. E que esse evento é o que vai fundar os Estados Unidos, como a gente conhece hoje. Tem também o segundo autor, que a gente vai explorar ao longo dessa disciplina, que é o Arthur Schlesinger. Schlesinger ele vai escrever uma obra chamada Os Ciclos dos Estados Unidos, em que ele vai discutir sobre a ideia de destino manifesto, que é um conceito também muito importante, que parte do princípio de que os Estados Unidos são considerados pelos americanos um povo escolhido e que estão aí para conquistar tudo, para melhorar o mundo, que seria tipo a base dessa arrogância que o americano tem e tal. Embebidos nessa ideia, os americanos estão buscando sempre prosperidade, melhorar e tal. Então tem esse autor. Outro intelectual também que a gente vai trabalhar nessa disciplina é o Alex de Tocqueville, que é um cara do século XIX também, que é um filósofo, é um liberal, embebido de ideias iluministas, né? E o Tocqueville, ele vai escrever um livro que vai ser aclamado nos Estados Unidos e tal, chamado A Democracia na América, e que ele vai tentar explicar por que os americanos são um país, se transformaram em um país tão bom assim. Ele vem para os Estados Unidos no século XIX e ele fala que tem características aqui que são melhores do que as que se encontram na Europa, e por isso esse país é próspero, por isso ele tem tudo para florescer mais e mais. Então ele vai justificar isso com razões ideológicas, com questão religiosa, cultural, territorial e por aí vai. Bom, um outro autor também a ser levado em consideração, aliás, autora, é Hannah Arendt, né? Essa intelectual famosa, né, filósofa também, que escreveu várias obras clássicas aí, e a que a gente vai trabalhar é a da Revolução, em que ela fala, dentre outras coisas, sobre a Revolução Americana, enfatizando a sua importância como uma revolução que precede a Revolução Francesa. Ela vai servir de inspiração para a Revolução Francesa e não ao contrário. Embebidas de várias ideias iluministas que foram importadas e havia uma intelectualidade florescente aqui também, nos Estados Unidos. Então tem a Hannah Arendt também que a gente vai abordar. E tem também alguns outros autores, como o Epictetus, que é o camarada que é de uma linha de esquerda, né? Ele faz parte do Partido Comunista Americano, e ele faz um estudo sobre a história dos Estados Unidos, em que ele vai enfatizar aspectos como luta de classes e tal. Obviamente ele escreve na época da Guerra Fria, e ele é perseguido e tal, mas é uma obra que chega aqui no Brasil também, que a gente vai trabalhar com ela questões de cunho social. Tem uma outra obra também que a gente vai ver, que é a Reavaliação dos Estados Unidos, a História dos Estados Unidos, que é do Charles Sellers, que é um outro manual que a gente tem aí também, né, que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, em que ele vai priorizar uma abordagem política e cultural, mas mais uma perspectiva descritiva do que analítica. Uma outra obra referência também que a gente vai usar nessa disciplina é
A Formação da Nação Americana, que é uma obra que o organizador é o Leandro Carnal, famoso, né, que também tem alguns outros autores que vão escrever outros capítulos, né, em que ele vai fazer uma análise sobre o que é a história dos Estados Unidos, né. Também levando em consideração vários aspectos descritivos, e vai ser algo que vai vir desde a fundação até a contemporaneidade. Mas ele tece também algumas reflexões ali de cunho analítico, né? Como, por exemplo, ele começa contestando a tese clássica de que o que difere o Brasil dos Estados Unidos são os conceitos de colônia de exploração e colônia de povoamento. Ele vai dizer que a coisa é muito mais complexa, né? Esses conceitos não remetem a nada para os caras que viveram aquele tempo, né? E os americanos, inclusive, têm uma desvantagem em relação a nós, temporal, né? É fundado só no século XVII, a primeira colônia, e demora um tempo para a gente poder chamar aquilo de um país, né? E o que acontece? Tem esse aspecto, e além disso, o Brasil já é independente há quase 200 anos. Já é um tempo muito considerável para o Brasil poder caminhar com as próprias pernas e poder corrigir algumas distorções que foram feitas durante o período colonial. Então é complicado você justificar, uma perspectiva monolítica, o porquê que um país ficou atrasado e porquê que o outro país desenvolveu. Ele fala que as questões são muito mais complexas, muito mais sutis, e tem a ver com escolhas políticas que são tratadas dentro do seu livro. Enfim, tem uma série de coisas para a gente trabalhar ainda, e a gente vai ver isso ao longo do período e tal.